Oi, gente. Em meio à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, bolsonaristas foram para os Estados Unidos para denunciar a perseguição que eles estão sofrendo no Brasil, a censura, os desmandos, tudo ficção da cabeça deles. Mas a parte melhor foi que eles receberam um verdadeiro sermão, foram humilhados lá no Congresso, não só por uma deputada democrata, mas também por uma pessoa que foi consultada para falar sobre o que é de fato perseguição, o que é de fato ditadura. Vamos ver e depois durante eu vou tecer comentários. Vamos lá. Enquanto os brasileiros se unem para ajudar os gaúchos vítimas da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, e talvez até do Brasil, um grupo grande de bolsonaristas está nos Estados Unidos para falar mal do Brasil. Eles juram que existe ditadura no país, ainda que praticamente todos eles defendam o regime militar que governou o país entre 1964 e 1985. Este sim, uma ditadura sem eleições, sem liberdade de imprensa, com censura prévia na mídia e nas artes e com tortura a opositores, apenas por serem opositores. Hoje, essa turma que trabalhou pelo golpe de Estado logo após a derrota de Bolsonaro em 2022 participou de audiência em comissão do Congresso americano. Eles se acharam importantes por isso, embora seja uma vergonha o que estão fazendo em plena tragédia histórica no Rio Grande do Sul. E esta imagem mostra que a presença de parlamentares dos Estados Unidos foi pequena. Aliás, bem pequena. Nesta outra imagem dá para ver alguns que estavam lá. Em slow motion, neste vídeo, dá para ver o deputado Eduardo Bolsonaro, ao seu lado também o deputado Nicolas Ferreira, depois aparece Paulo Figueiredo, neto do último ditador militar, João Figueiredo, e que hoje mora nos Estados Unidos para fugir do judiciário brasileiro. O deputado Cabo Gilberto, do PL da Paraíba, Bia Kicis, bolsonarista do Distrito Federal, o, digamos assim, jornalista Alan dos Santos, o executivo Chris Pavlovski, da Rumble, uma rede social da extrema-direita, Michael Serenberger, aquele que divulgou os tais Twitter Files depois usados por Elon Musk. Não acho que Alan dos Santos deve ser chamado de jornalista. Ele até brincou assim, digamos, né? Não. Alan dos Santos, aquele influenciador golpista, né? Que defende golpe de Estado, talvez golpista seja a melhor forma, né? De descrever ele. O senador Eduardo Girão também estava lá. Ele não aparece nas imagens de hoje, mas Deltan Dallagnol, vejam só, era outro presente na turma extremista. Até tirou uma selfie para registrar em suas redes sociais. Olha só que bonitinho. A turma bolsonarista passou vergonha. Em segundos, a deputada Canlager Dove deu uma prensa em Paulo Figueiredo. Mr. Figueiredo, did I pronounce it correctly? All right. Apologies. Yes or no? Is it true that you are currently under investigation by the Brazilian Federal Police for your role in the January 8th coup attempt? I don't know. I haven't received the proper Thank you. notice. Moving on. Reclaiming. Sim, está sendo investigado pelo papel dele no 8 de janeiro. Mas enfim, vamos seguir. Is it true that an official report from the federal police provides evidence of your participation in a group created to, quote, discredit the electoral process, plan the execution of a coup d'etat, and abolish the democratic rule of law? Same answer. You don't know. Okay. Do you disavow the military dictatorship that ruled Brazil from 1979 to 1985? This has nothing to do with what Ele foi perguntado se ele desaprova, né, se ele condena a ditadura militar. E ele disse que isso não tem nada a ver. A minha resposta é, tem tudo a ver. Viu, Paulo Figueiredo, neto do Figueiredo, o último ditador daquela ditadura? Sabe por que tem tudo a ver? Porque você está dizendo que o que existe no Brasil é perseguição política, é autoritarismo e tal. Quando, na verdade, você é que apoia um regime que, de fato, foi um regime ditatorial, autoritário, que censurou e prendeu pessoas pelas suas opiniões e visões políticas. E você não quer responder isso porque a ironia faz você deixa você totalmente humilhado, sem chão. Mostra o tipo de canalha que você é. Aí você não quer responder. Eu entendo. Okay, yes or no, please. this has nothing to do with what Yes we're or no? discussing. Reclaim. I can ask. This is my hearing. I can Yes answer. or no? O advogado Fábio de Sá Silva, professor na Universidade de Oklahoma, deu aula para a turma e mostrou a foto do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pelo regime militar no Brasil, para mostrar o que de fato é uma ditadura. And the Brazilian democracy is very young. It's only about 35 years old. People talk here about censorship and censoring speech of journalists. This is what happened to journalists in the military regime in Brazil. Mr. Herzog was suicided in prisons for. Não foi só o Herzog. Manuel Fiel Filho, operário, também foi vítima.
Anísio Teixeira também foi vítima. Educador, um dos maiores da história do Brasil, também foi uma vítima do regime militar. Josué de Castro, esse não foi suicidado, esse foi exilado. Um dos maiores cientistas que o Brasil já teve. Foi exilado do Brasil por ser crítico à ditadura. Muitos foram exilados, outros foram mortos por um regime verdadeiramente brutal e violento. E esse pessoal aí, dizendo que estão sendo censurados, eles defendem a ditadura militar. A hipocrisia deles não tem limites. E o professor Fábio de Sá mostrou, humilhou eles no Congresso americano. Deu uma aula grátis para quem quiser ouvir do que é de fato, o que foi de fato a ditadura militar no Brasil. E eu, como uma pessoa que fiz um mestrado e meu doutorado estudando a ditadura militar, parabenizo o professor Fábio de Sá por ter feito essa pancada, esse nocaute nesses bolsonaristas. Trying to critique the regime. There's nothing that's, vaguely similar to what happened back then happening right now. Thank you. Susan White, deputada democrata, criticou a audiência e fez um breve discurso que a turma bolsonarista não deve ter gostado nada. Unfortunately, the framing of this hearing, which I believe presents a distorted view of Brazilian democracy and provides a platform to those seeking to undermine it, does the opposite of that. Rather than strengthening our relationship, a hearing like this serves only to damage and undermine it. Brazil is a strong and vibrant democracy with a robust civil society and media, a multitude of political parties representing a huge political spectrum, and an electoral system that is rightly considered to be one of the most secure and rapid in the world. Like all democracies, including right here in the United States, there are healthy debates to be had about aspects of the country's institutions. But I want to be clear. Internal politics and debates on constitutional and legal issues should be decided by the Brazilian people, their elected representatives, and Brazil's judiciary. Olha, a pancada que ela dá agora é fantástica. Quem deve decidir isso é o povo brasileiro. E vocês terem vindo aqui pedir interferência dos Estados Unidos é um ataque à soberania brasileira. Indiretamente ela está dizendo isso. Excelente fala da congressista Wild, né? Deu uma fala assim devastadora para cima desses bolsonaristas. Excelente, muito bom compartilhar esse vídeo, ver esse povo sendo humilhado lá nos Estados Unidos. É bom demais, é bom demais. The United States Congress is not the forum for it. What we will hear today from some witnesses is an attempt to undermine Brazil's judicial process. Former President Bolsonaro's conduct in office, his praise for the military dictatorship, his calls for violence against his political opponents, his refusal to acknowledge his 2022 election loss, his attempt to engineer a coup, and his incitement of the January 8th attacks triggered laws in place designed to serve as a check on executive power resulting from the coup in 1964. Brazilian law enforcement and judiciary have refused to stand by idly in response to the most serious threat to Brazil's democracy since the military dictatorship. O detalhe é o seguinte, tem muitos defensores da democracia lá nos Estados Unidos que têm até inveja do Brasil. Sim, porque lá o Trump, que incitou o 6 de janeiro deles, a invasão ao Capitólio, as instituições do judiciário americano não estão, de fato, processando com tamanha dureza como as nossas. Então rola uma certa inveja, porque aqui o Bolsonaro foi transformado pelo menos em inelegível. Lá, o Trump não é inelegível e é o pré-candidato do Partido Republicano. Grande chance de ser o candidato e tem a chance até de se eleger. O que mostra que a saúde da democracia brasileira, que embora mais jovem do que a americana, nesse particular está até melhor. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, aqui no Brasil, fez um ótimo resumo do papelão da extrema-direita nos Estados Unidos. Vale a pena ver agora. Um verdadeiro besteirol. No mesmo dia em que eles vão para lá para dizer que no Brasil a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão está comprometida, que nós estamos vivendo uma ditadura, a organização Repórter Sem Fronteiras divulga que o Brasil subiu 10 marcas no ranking da liberdade de imprensa,
ocupando hoje a 82ª posição entre 180 países, a melhor dos últimos 10 anos. Esses encontros que tivemos lá serviram para que os parlamentares americanos soubessem que isso tudo é, me perdoe a expressão, senhor presidente, uma palhaçada. Uma palhaçada. Ninguém de bom senso no mundo acredita que no Brasil exista uma ditadura. Que vexame, meu povo, que vexame. Mas foi importante para denunciar, para mostrar o que de fato foi uma ditadura, que é o que esse pessoal hipócrita defende. E que não tem coragem de, diante o Congresso americano, admitir aquela cena em que a congressista diz: e aí, você defende a ditadura? Ele diz: isso não tem nada a ver. Diz tudo. Humilha ele de uma forma, inclusive mostra que é um covarde. É a covardia de não dizer, admitir que defende a ditadura. E sabe por que ele não quer admitir? Porque aí a hipocrisia dele ficaria evidente. A fala seguinte dela, se ele admitisse, seria: como é que você está querendo criticar autoritarismo quando você defende um dos regimes mais autoritários da história do Brasil? Você está incomodado? É porque você está fora do poder. Você está dizendo que tem autoritarismo porque você queria impor o seu autoritarismo. E quando você não consegue impor o seu autoritarismo, quando as instituições cumprem as leis, você fica incomodado. Você chama de autoritarismo porque você não conseguiu vencer o golpe de Estado que você queria implementar, que eles queriam implementar. Essa é a dura verdade que esses bolsonaristas não querem ouvir, mas foram obrigados a ouvir lá e passar por esse vexame. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.